Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melwood Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, lads! O Melwood Pub está de volta. Mais uma edição maravilhosa do nosso querido podcast. Muitas pautas estarão na nossa mesa neste programa. Vamos falar dos últimos jogos. Aconteceu de tudo. Aconteceu muita coisa. Liverpool na Champions, rodadas da Premier League. Temos outros assuntos como o nosso Academy, nosso querido e zelado Academy, Fantasy da Premier League, entre outros destaques gerais. E claro, vamos destrinchar um pouco das nossas opiniões a respeito dos jogos e dos grupos. Aliás, do grupo que vamos enfrentar na UEFA Champions League. E vamos abrir aqui com as apresentações desta mesa. Primeiramente, o nosso vice-capitão, Cledi Cavalcante. De onde você fala? De Recife, eu sou Cledi Cavalcante, do LFC Brasil. E olha, empolguei. Agora quem vai ser apresentado aqui é Leandro Martins. De onde você fala, Leandro? Diretamente da terra do requeijão, eu falo de Poços de Caldas, Minas Gerais. E vem com o pai que o inimigo cai. E agora vamos apresentar os nossos convidados. Primeiramente, eu vou apresentar ele que já esteve aqui no Melwood Pub, já é conhecido aqui da nossa mesa. Cássio Pereira, muito bem-vindo ao Melwood Pub. De onde você fala? Boa noite a todos, aqui é o Cássio, falo de Santo André, do grande ABC paulista. E vamos agora apresentar o nosso último convidado, ele que é nosso ouvinte, nosso participante da nossa audiência, está aqui de bom grado, grande amigo nosso aqui no Twitter, Diego Maulana. Um grande prazer te receber aqui. De onde você fala, Diego? Olá, Maurício, sou Diego Maulana, falo aqui da Cível Mauá, também ABC, e 1, 2, 3, o Arsenal é nosso freguês. O Arsenal é nosso freguês, 4-0. E não vamos cansar de falar desse jogo. E agora é hora de tocar o barco. Vamos começar a destrinchar os assuntos dos últimos jogos. Momento da temporada. Fazendo um panorama geral das últimas partidas desde a última edição deste querido programinha, nós vencemos o Crystal Palace pelo placar de 1-0. Foi aquele jogo em que tivemos bastante dificuldade para penetrar a defesa adversária, mas conseguimos superar e vencer o time de Frank de Boer por 1-0. Depois, na sequência, tivemos no meio de semana o jogo contra o Hoffenheim pela UEFA Champions League. Foi aquele jogo maluco, cheio de gols, como foi dito aí pelo comentarista, usando das palavras do comentarista da ESPN, o Mauro César Pereira, um placar bailarino. Nós começamos avassaladores contra a equipe do Hoffenheim, 3-0 em questão de 30 minutos, e depois o jogo começou a ficar lá e cá, terminou 4-2 e vaga garantida na próxima fase da Champions League. E no último fim de semana tivemos a nossa terceira rodada, jogando em casa novamente contra o Arsenal, um jogo que era muito esperado, e o Liverpool simplesmente deu um banho de bola. Aqui no Sul é conhecido como rodeão que aconteceu, baile, bailão, banho de bola, o que você quiser nomear, você pode nomear essa partida que foi Liverpool e Arsenal. Uma atuação taticamente perfeita, tecnicamente perfeita, o time encaixou tudo o que fez praticamente, a defesa muito bem postada no jogo. Principalmente na primeira partida também contra o Crystal Palace, a defesa não teve tantos problemas, mas hoje houve uma grande diferença. E primeiramente vou destacar aqui a opinião dos nossos caros colegas. Vou abrir com o Leandro Martins para dar os seus destaques. Pegando um âmbito geral, quem você destaca dessa sequência, na verdade, Leandro Martins? Quem é o cara destaque para você do Liverpool nestes últimos 3 jogos que nós enfrentamos nas últimas semanas? Sim, a gente poderia destacar um jogador só. Eu até tinha mencionado aqui que eu ia destacar um, mas eu vou destacar a nossa dupla de laterais. Os nossos laterais têm mudado um pouco, ora o Robertson, ora o Moreno, ora o Gomes, ora o Arnold.
E isso tem se mudado nos últimos jogos, e de acordo com a necessidade, os jogadores foram colocados. E eu gostei muito. Sim, a evolução do Moreno em especial, ela é absurda. Ele parece que é outro jogador. Ele tá mais ligado, ele não falha tanto como ele vinha falhando na defesa. Agora ele consegue dar carrinhos mais precisos, ele consegue ir na bola com mais eficiência, e agora ele espera um pouco mais. A avenida que geralmente fica, ela ainda existe. Ela ainda existe, mas ela é um pouco menor. O que ele fazia antes de ir muito pro ataque e deixar aquele rombo enorme na nossa lateral esquerda, ele já não faz tanto. Ele vai pro ataque, mas ele consegue ter um controle maior com o meio de campo. Quando ele vai para frente, por exemplo, o Henderson fica um pouco mais na lateral, meio que segurando um pouco ali caso aconteça alguma coisa. O Mané geralmente fica trocando de posição com ele mais na área de ataque. Então sempre tem algum jogador rápido que consegue voltar a tempo caso o Moreno fique lá na frente. Um destaque assim, que eu dou ao Gomes é o fato dele ser zagueiro e ele cruzar melhor do que o Klein. É algo que a gente tem que analisar, se ele realmente não seria uma boa para ficar nessa lateral direita. Ele que já jogou no tempo do Brandon Rodgers, ele já jogou na lateral esquerda. Ele foi muito bem como lateral esquerdo. E agora ele tem sido colocado na lateral direita e ele está indo muito bem também. Ele tem um cruzamento um pouco mais preciso do que o Klein. O Klein não é horrível cruzando, mas o Klein ele pode ter levado um pouco de azar, porque muitos dos cruzamentos dele foram para ninguém. Os cruzamentos do Gomes, eles aparentam ter uma precisão maior. E a gente sabe que se os laterais eles estão bem, a nossa defesa vai ficar bem. A gente teve o destaque aí do Arnold, o Arnold que havia feito um gol numa Champions League e jogou muito bem. Ele não jogou contra o Arsenal, foi poupado, ficou no banco, mas por conta de algumas dores na coxa, e o Gomes jogou muito bem também. Então eu acho que a evolução dos nossos laterais mostra um pouco da evolução que a nossa defesa pode ter durante todos os campeonatos que for disputando. Agora eu quero ouvir do Cássio quem é que ele pode destacar desta sequência de jogos que tivemos aí contra o Crystal Palace, contra o Hoffenheim e agora contra a equipe do Arsenal. Bom, o meu destaque ele ainda vai muito mais pelos números que são impressionantes do que exatamente com as atuações, que a tendência é melhorar, mas no momento o Salah ele tem números muito mais interessantes do que atuações convincentes em campo. Se a gente juntar entre os jogos oficiais, a gente teve 4 jogos e 3 gols do Salah. Ele fez o gol contra o Watford, fez gol agora contra o Hoffenheim e fez gol agora contra o Arsenal. Mas as atuações dele ainda estão oscilando, o que é natural para um jogador que estava no futebol italiano e ainda está se encontrando dentro da equipe. Mas ver que ele já está fazendo 3 gols em, na verdade, 5 jogos, ele teve uma atuação pequenininha ainda contra o Crystal Palace, eu acho que é um fator importante, especialmente vindo de jogadores do lado de campo, que além do fato de que ele está dando mais velocidade, porque antes, na temporada passada, quando o time perdia o Mané, a equipe perdia muito da intensidade ofensiva, porque o Mané basicamente era a nossa única peça que dava o jogo mais rápido. O Klopp inclusive tentou utilizar o Alberto Moreno como ponta esquerda em alguns momentos, mas que não surtiu muito efeito. Com o Salah, você abre o Mané do lado esquerdo, onde ele pode cortar por dentro e inclusive ter a participação mais efetiva na parte ofensiva dos nossos laterais esquerdos e agora canhotos, porque o Milner, como lateral esquerdo, também tinha a tendência a funilar a jogada. E pelo lado direito, o Salah faz o mesmo tipo de jogada cortando para dentro e tendo a participação do lateral, o que favorece tabela, favorece abrir a marcação. Então, acho que gradativamente o Salah vai melhorar. Hoje, contra o Arsenal, ele teve uma participação mais interessante, tanto na hora do gol, puxando a jogada em velocidade, em profundidade, que foi o lance do terceiro gol, e jogando pela esquerda, o belo cruzamento por Sturridge fazer o 4-0. Então, acho que a tendência é o Salah ir crescendo, mas se a gente ainda for ir no balanço geral,
Pegar os jogos contra o Hoffenheim, que ele fez gol, mas teve uma atuação bem quietinha. Acho que os números dele ainda são mais destaque do que exatamente que as atuações. Mas acho que é uma tendência a ele melhorar. Mohamed Salah está presente em todos os jogos. Diego Maulana, eu quero ouvir o teu destaque dos últimos jogos. Bom, Maurício, o meu destaque vai para o nosso capitão Jordan Henderson, que é bom lembrar, no final da temporada passada teve uma contusão grave, ficou de fora desde fevereiro até o término da temporada passada, retornou um tanto quanto, digamos assim, claudicante, com atuações abaixo do esperado, abaixo do que ele pode apresentar, mas nessas últimas partidas ele tem melhorado muito, cumprido uma função tática importante como nosso camisa 5, e também ele apresenta uma característica que boa parte desses meio-campistas que jogam no Liverpool hoje, assim como o pedido do Klopp, de pressionar muito a saída de bola dos adversários, e o Henderson tem feito isso muito bem, tanto que no jogo deste domingo contra o Arsenal, ele roubou uma bola, ele chegou a roubar uma bola, puxou um contra-ataque importante, tabelou com o Firmino, acabou parando no Peter Cech, e no jogo da Champions League contra o Hoffenheim, ele acabou roubando uma bola no mesmo estilo e dando um presentão pro Firmino fazer o 4º gol do Liverpool. Essa é uma característica que eu gosto muito dele no futebol do Henderson. É um cara que tem cumprido, como o Leandro disse, às vezes cobrindo as subidas do Alberto Moreno na lateral esquerda. Então eu acho que o nosso capitão tendo se recuperado completamente e também estando dentro do time, atuando nessa posição central, ele tem muito a contribuir com o sucesso do Liverpool nessa temporada. Agora, Cledi Cavalcante, eu quero ouvir o seu destaque dos últimos jogos. Olha aí, é uma satisfação que você vê o Liverpool nessa crescente, né? Realmente está um jogo empolgante. O Liverpool sempre foi um time muito divertido de se assistir e ultimamente não tem sido diferente. Realmente o Klopp tem trazendo coisas muito boas para essa temporada em termos de time. Mas se é para destacar alguém, eu poderia facilmente destacar o Mané, mas eu vou ser um pouquinho mais bairrista, né? E vou destacar o meu conterrâneo, Roberto Firmino. Ele que está se mostrando um jogadorzaço, sempre mostrou, mas nessa temporada está se consolidando, né? Não só com o espírito de uma camisa 9, o peso dessa camisa ele está suportando muito bem, como ele está fazendo funções de outros números também, né? Como, por exemplo, você vê que ele não só tem gols importantes, gols chaves, não só agora nesse início de Premier League, como também no jogo contra o Hoffenheim em Anfield, mas também na forma como ele contribui com passes chaves e também com assistências, né? E eu fico muito feliz particularmente porque o Firmino, eu acho que é um dos caras mais perseguidos do elenco, e a gente já chegou a ouvir de consolidados comentaristas esportivos que se preferem um tal jogador do Corinthians do que a ele na seleção brasileira. Então, o que a gente tem a dizer mesmo que o Firmino está realmente se provando, né? Que eu acho que o tira-teima a gente tira realmente no campo, e ele está mostrando que é um jogador muito útil para a seleção brasileira e essencial para o Liverpool, não só com gols, mas também com assistência, com passe, com movimentação, com puxar a marcação. Ele é um jogador muito inteligente, um jogador rápido, um jogador que ocupa várias faixas do campo, faz gol de todo jeito, faz gol de fora da área, faz gol de dentro, faz gol de cabeça, né? Só não faz gol de mão. Então, todos os gols na legalidade ele faz. Então, esse é o meu destaque e, de uma maneira geral, o Liverpool está mandando muito bem no campeonato, está muito gostoso de ver. Tem algumas ressalvas ainda, claro, porque o time ainda precisa ser testado de outras formas, mas até os desafios apresentados até aqui, que muitos duvidaram, inclusive duvidaram da atuação de Firmino, que Firmino não era um 9 digno, tinha outros 9, como um 9 que foi pro Arsenal não era mais digno, mas
o Firmino tá aí. O Firmino, os números comprovam, quem assiste o jogo do Liverpool sabe. E Firmino, meu conterrâneo, lá de Maceió, tá jogando muito. E esse é o meu destaque individual. Mas o grupo todo tá de parabéns. Só aquela questão de posicionamento defensivo, que às vezes preocupa um pouquinho, como por exemplo no jogo contra o Hoffenheim preocupou um pouco, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que vai se ajustando, né? Ou no último jogo agora, apesar do Wenger dar uma ajudada, a gente viu coisas boas também, e eu acredito que o Klopp está muito ciente desse problema. E acredito que esse ataque pode também superar um problema antigo nosso, que é furar os bloqueios defensivos, como aconteceu contra o Crystal Palace. A gente está com ótimas armas para furar o famoso busão estacionado. Então é esse o meu destaque. Aí, Cledir Cavalcante com os destaques do Liverpool, apontou Firmino, que muita gente adora criticar, mas de enganador já bastam alguns jogadores do Arsenal, não é mesmo? Mas enganador mesmo é o craque Neto, o gaúcho de Erechim. Ele é muito enganador, e ele não é o Roberto Firmino que vai ser o craque 9 da seleção brasileira na Copa do Mundo. Ele que vai ser o 9 da seleção. O Gabriel Jesus, ele é o reserva, vai ser o 18 da seleção brasileira. Tá aí o Milton Neves, aparecendo do nada aqui no nosso Melwood Pub. E eu vou falar desse destaque do Liverpool, o Emre Can, que é um jogador que de certa forma chama atenção, apenas pegando o gancho desses jogadores diferentes que estamos destacando. O Emre Can é um jogador que vive de altos e baixos. Temporada passada ele não começou muito bem e veio numa crescente muito incrível na segunda metade da temporada passada. E tem começado da mesma forma, mas nos últimos 2 jogos o Emre Can está de parabéns, porque simplesmente ele jogou o fino da bola contra o Hoffenheim, e hoje acho que não é nem preciso dizer que foi uma atuação espetacular dos 11 jogadores, mas o Emre Can merece destaque, porque nesse jogo ele ganhou todas as bolas aéreas que disputou. O passe dele, tava show de bola, 88% de precisão, roubadas de bola ele tava ligado, criou chance. Então o Emre Can ele foi um jogador muito importante do time. Assim, essa posição de meio de campo, o meio de campo do Liverpool, dessa vez estava muito bem. Ao contrário do jogo do Crystal Palace, que a fluidez do meio de campo não parecia algo tão... não parecia algo que iria conseguir alcançar nessa fluidez. Hoje já foi diferente. Foi um meio campo mais fluido, o jogo começou a sair muito melhor. O time estava muito bem, completamente dominante. O Henderson começou um pouquinho desligado, errando alguns passes, na verdade alguns lançamentos. Mas à medida que o jogo passou, ele começou a ser aquele jogador mordedor, né? De sair marcando em cima. E foi muito bem. O Emre Can, assim, tecnicamente contribuiu muito para o meio de campo. O time se encontrou mesmo sem o Coutinho. Acho que isso é uma coisa a ser destacada, além das boas atuações do Emre Can, que fez 2 gols em um jogo só, algo que talvez a gente nunca vai ver em muito tempo. O Emre Can realmente... Foi a primeira vez que ele fez isso na carreira profissional dele. Sim. Foi, pra você ver, um meio campista. Ele é um jogador ok, assim, não é de fazer grandes gols e nem de ser um goleador, mas é um cara que surpreende às vezes. E claro, o gol dele contra o Watford na temporada passada é aquele voleio pornográfico. E essa vez o Can tá se estabelecendo no time. Mesmo sem o Coutinho, nós estamos muito bem. Eu não senti falta de um jogador como o Coutinho, porque o Firmino, ele tem feito esse papel mais criativo, acredito que até junto dos outros jogadores do meio de campo, e até de repente ali do Mané e do Salah algumas vezes. E o time está sendo mais coletivo, ele não está sendo muito centralizador em alguma peça aqui ou ali. E eu gostei muito mesmo desta atuação. E eu posso dizer que a atuação do time
Não foi nem de um jogador X, Y ou Z. A atuação do time seria digna do lance Lux Color. Vocês não acham? Com certeza. Lux Color. E olha, paga nós, Lux Color. Mas olha aí, Maurício, eu queria saber aqui, né? Uma coisa que, assim, o que é que o Milton Neves pensaria desse acontecimento, desses jogos recentes do livro, desse desempenho que vem levado a vitórias? Olha, Cleide Cavalcante, eu acredito que esse desempenho aqui, ele é muito melhor do que o meu galo. O meu galão da massa hoje não está muito bem, mas eu estou muito feliz com ver esse time maravilhoso desse alemão do Klopp. Ele é muito melhor treinador do que esse Casagrande aí, ó. Esse Casagrande é muito mais enganador do que o Craque Neto. Imagina só o Craque Neto comentando o jogo do Liverpool. Que beleza essa vida. E enquanto isso o Casagrande está comentando o jogo do Barcelona, do Paris Saint-Germain. Que vida. Quem tá vendo o jogo melhor é o Craque Neto, mesmo sendo mais enganador do que o Casagrande. Perfeitamente aí, ó. Essa é uma opinião concisa. E na verdade ele citou um nome aqui que eu tentei suprimir na minha fala, mas acabou soltando. Fica aí para quem quiser ouvir, quem quiser encontrar. Exatamente. Mas assim, de forma geral, a atuação encheu muito aos olhos. E foi um destaque porque até o zagueiro Hummels do Bayern de Munique foi perguntado no Twitter por alguém aleatoriamente se ele estava assistindo ao jogo. Ele disse que sim, que estava impressionado, olha só. E aí fica aquela coisa, né? Aquele buzz de internet, pessoal. O Hummels, olha o Hummels, ele tá gostando da gente, cara. Mas olha só, eu vou parafrasear o Danilo Gentili. Eu vou parafrasear aqui o Danilo Gentili. Vou falar assim, ó. Queremos você aqui, Hummels. Queremos você aqui. Queremos mesmo. Cara. Queremos muito. Mais algum destaque específico a respeito dessas partidas de algum de vocês? Leandro, Cássio, Diego? Eu gostaria de destacar umas coisinhas. Diga. Bom, acho que algo muito importante para essa ascensão do Henrique Kahn foi especialmente a questão da própria personalidade dele. No início da temporada 15-16, quando ainda com o Rodgers, surgiu até muito boato de que ele poderia assumir até a tarja como vice-capitão no lugar do Henderson. Rolou esse boato até como terceiro capitão, mas aí com a chegada do Milner, até pela própria experiência dele, ele acabou assumindo a tarja. E algo que difere muito do Kahn em relação ao Hinaldo, e acho que isso foi fundamental, é essa questão da personalidade. O Hinaldo, muitas vezes, ele me parece um tanto quanto inibido no time. Ele ainda está no início lento. Acho que o jogo contra o Hoffenheim em Anfield, ele melhorou. Nesse jogo contra o Arsenal, ele já foi mais participativo na defesa, mas, por exemplo, no jogo contra o Watford, acho que talvez ele tenha sido um dos piores em campo, tanto que foi substituído rapidamente. Contra o Crystal Palace, ele também ofereceu muito pouco, mas eu acho que a própria participação mais intensa do Henrique Kahn também está forçando com que ele tenha que ter uma participação maior, porque caso o Coutinho seja integrado na equipe, acho que dos 3 meias, ele é o que sofre mais riscos de acabar indo para o banco. Então o Kahn fazer isso, de se impor mais no jogo, como fez contra o Hoffenheim e fez hoje muito bem contra o Arsenal, e é engraçado ele ter sido um destaque tão grande, sendo que ele não fez gol e nem esteve como o passe final de alguns dos gols. Mas é o fato, isso é importante. Eu acho que isso é fundamental e a equipe precisa disso, de personalidade no momento em que tá nesse momento mais complicadinho. Eu queria falar que só um adendo sobre o Henrique Kahn, que também ele faz essa função ele pode fazer essa função que o Henderson faz hoje, de ser o primeiro volante, o número 5 da equipe. E com a volta do Coutinho, caso ele retorne realmente, eu acredito que o Kahn também possa fazer essa função devido à rotatividade do elenco, algo que vai ser muito importante também
para que todos os jogadores consigam aguentar essa temporada que vai ser longa. Tem Champions League, temos a Premier League, temos as Copas, então manter esse alto nível de atuação também podendo ser utilizado em outras funções vai ser algo importante para que a equipe possa ter opções. E você vê que o elenco acaba estando bem fechadinho, sabe? Por exemplo, no setor ofensivo você tem uma excelentes opções, né? Você tem o trio que está funcionando muito bem, aí você tem o Sturridge como o primeiro reserva, que também acrescenta muito para o jogo, o Solanke, que fez uma excelente pré-temporada e é um jogador sim que pode mostrar muito, contribuir muito já nessa temporada, apesar da pouca idade. E você tem o Ings, que está voltando, que está disputando partidas pelo Sub-23, ganhando seu ritmo de jogo novamente, e logo estará à disposição do técnico. Fora também tem o Origi, né? O Origi, a gente não sabe dizer qual será o futuro do jovem jogador, mas é sim também uma opção bastante interessante se ele reencontrar as boas atuações. No meio também a gente tem o Milner vindo por fora, você tem o Grujic, né? O Milner foi praticamente o reforço aí nesse meio campo, também um jogador que contribui demais, certo? Um jogador muito polivalente, muito raçudo, né? Que é uma marca jogador para entrar em qualquer posição. Exatamente, é um jogador raçudo, é um jogador de muita entrega. Isso basicamente é a alma do Liverpool, né? Já ter jogadores nessa linha, né? A preocupação realmente é questão defensiva, mas o Klopp ele tem total confiança nas suas opções para a defesa, né? Inclusive tem o Gomes, que é bem versátil, que pode tanto jogar como zagueiro, como jogando lateral, e você vê que ele efetivamente contribui tanto defensivamente como ofensivamente, que ele já até deu assistência jogando como lateral, né? Como nos goleiros, nós temos 3 muito bons goleiros, né? Goleiros excelentes, né? Enfim, o Klopp, né, tem uma dor de cabeça muito positiva atualmente. Ele tem boas opções para cada função, como foi destacado até o Leandro, né, que deu as opções das laterais direita e esquerda, que era uma coisa que nos preocupava muito em outras temporadas. E agora a gente tem muitas opções em todos os setores. Tem um time bem fechadinho, né? No máximo você tem 1 ou 2 contratações pontuais, a volta do Coutinho, né? A volta do Coutinho de titular a ser mais uma opção, né? Uma opção de muita qualidade. E eu acredito realmente que o time tem um potencial imenso de fazer uma ótima temporada, de se consolidar na Champions, né? De, quem sabe, já buscar algum título, seja de uma Copa Doméstica, né? Principalmente. E também tem uma excelente participação na Champions League, que sobre os primeiros passos a gente já falou, e os próximos a gente vai falar daqui a pouquinho. Aí está. Destaques das partidas, né, que tivemos recentemente, especialmente citando cada um jogador que foi destacado nesta sequência de partidas mais recentemente. E vamos girar a mesa agora para falar um pouco de algumas informações que foram destaque nos últimos dias. E quem vai trazer pra gente é o nosso querido Celso Gabaldi. Celsão, traz aí o que tem de novidade. Fala aí galera, beleza? Meu nome é Celso e eu vou passar uma das últimas informações do Liverpool aqui pra vocês. A primeira delas é com o fechamento da janela de transferências, o Liverpool trouxe alguns jogadores de peso, como foi o caso do Oxlade-Chamberlain, que era jogador do Arsenal, foi criado na base do Southampton e agora é jogador do Liverpool, como foi contratado por 35 milhões de libras junto ao Arsenal. Com um contrato de 5 anos, é muito tempo. E o Oxlade-Chamberlain é um jogador considerado novo, ainda tem muito que brilhar no Liverpool ainda. Ele quer jogar de meio campista, ele recusou a proposta do Chelsea porque no Chelsea ele sabia que ia jogar de ala, e a intenção dele é jogar mais centralizado, e ele veio pro Liverpool. Uma outra contratação, só que porém vai chegar só em 2018, é do Naby Keita, o meio campista de Guiné. Chega no Liverpool a partir do dia 1º de julho de 2018, vindo do Red Bull Leipzig. Ele vai completar essa temporada lá, na próxima ele vem pro Liverpool.
Foi uma ótima contratação do Liverpool. É um jogador de classe mundial que jogou muito bem a última temporada na Alemanha. Foi vice-campeão da Bundesliga. E agora tem tudo para despontar no Liverpool, mostrar seu futebol de verdade. E ele tem tudo também para ser o número 8 dos Reds. O primeiro depois do Gerrard, né? E uma quase contratação do Liverpool foi o Thomas Lemar. Depois a gente fala de Van Dijk, tá? Começando pelo Thomas Lemar. No último dia de transferência, no Deadline Day, surgiu a informação de que ele recusou uma proposta de 100 milhões de libras do Arsenal para tentar jogar pro Liverpool. Ele queria vir pro Anfield, porém não deu tempo de finalizar a compra, né? Porque ficou muito amassado ali, muito no último dia, não deu tempo de terminar com a contratação. Então, Thomas Lemar por enquanto fica no Mônaco. Quem sabe no meio da temporada, quem sabe em dezembro, quem sabe só na próxima temporada, quem sabe, né? E agora a gente tem que falar do Van Dijk. O Van Dijk realmente não veio pro Liverpool. Meus amigos, a janela toda falando de Van Dijk e o jogador não veio. Nos últimos dias de transferências voltou ao assunto Van Dijk, mas o Van Dijk não veio. O zagueiro holandês vai continuar no Southampton por mais uma temporada pelo menos. Ele pode vir no meio da temporada? Pode ser que sim, ou pode ser que não. Ele pode vir pro Liverpool? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas né, custa a gente esperar. O Southampton fez jogo duro, não liberou e foi isso. Vamos continuar com Lovren e Matip na zaga. Um outro jogador também que deu muito o que falar foi o Felipe Coutinho. O FSG tinha falado que ia manter o jogador e realmente cumpriu a promessa. Felipe Coutinho tá inscrito tá na lista de inscritos do Liverpool na Premier League. Vai voltar a jogar dia 9 contra o Manchester City. Jogou pela seleção brasileira nos últimos dias contra o Equador. Fez gol, jogou bem. Coutinho de volta no Liverpool. A gente ficou com um gostinho de jogador meio traidor, né? Tentou fazer de tudo para sair do Barcelona. Mas o que resta pra gente é apoiar o Coutinho, né? Vamos fingir que nada disso aconteceu. Porque ele é um ótimo jogador, vai somar muito pro elenco essa temporada. E vamos que vamos, né? Agora um jogador que saiu do Liverpool nessa temporada foi o Sakho. Infelizmente o Sakho saiu, na minha opinião, infelizmente, porque o Sakho é um jogador muito carisma, né? Foi vendido pro Crystal Palace agora definitivamente por 26 milhões de libras junto ao Crystal Palace. Vai deixar saudades, né? Mesmo o Klopp não... Já era claro que o Klopp não ia usar ele, mas né, vai deixar saudade. Já fez muita coisa pelo Liverpool, é um grande jogador. Tomara que dê certo no Crystal Palace e volte aos seus bons momentos de futebol. E um jogador que também foi embora foi o Origi, empréstimo de uma temporada junto ao Wolfsburg da Alemanha, sem opção de compra no final do empréstimo. Tomara também que volte ao seu bom futebol, de como jogava na temporada 2015-2016 lá na Alemanha. E um jogador que não conseguiu sair do Liverpool foi o Lazar Markovic. A situação do Markovic é muito complicada. Ninguém quer o Markovic. Markovic vai continuar no Liverpool. Está inscrito na Premier League. E vamos ver se pelo menos ele vai ser relacionado para uma partida, né? Os Reds voltam agora em campo dia 9 de setembro contra o Manchester City no Etihad Stadium. Depois tem a estreia na Champions League, dia 13. É contra o Sevilla em Anfield. E vamos que vamos, né, galera? E foi isso, galera. Meu nome é Celso. Meu Twitter é @CelsoGabaldi. Eu sou do Anfield Brasil. E é isso, galera. É nóis. Valeu. Tamo junto. Haha, você tá ouvindo o meu pub, meu bruxo? Depois de ouvirmos o Celso, agora é hora de falar daquilo que nos deixou bastante aflito na última semana, que foi o sorteio da UEFA Champions League. Grupo E, Grupo H eram as opções. E aí você pensa, num grupo tem Spartak e Sevilha, já sorteados. No H, Real Madrid e Borussia Dortmund. Rapaz, suamos todos frio. Todos suamos frio, que pelo amor de Deus. Caiu num grupo com Real Madrid e Borussia Dortmund é uma tragédia. Mas, felizmente, caímos num grupo com Spartak Moscou, Maribor e Sevilha.
E eu queria ouvir dos nossos nobres integrantes desta mesa a respeito desta fase de grupos da Champions League. Falando um pouquinho a respeito dos nossos adversários, se vocês gostaram dos nossos adversários. Leandro, o que tu achou do grupo E? Ah, queridinha, estamos de volta. Eu fiquei bastante feliz com o grupo do Liverpool, pelo fato de que eu acho que é uma equipe jovem que está ganhando uma experiência. É uma equipe jovem que tá começando agora, digamos assim. E se a gente cai num grupo H, como foi o caso do Tottenham, a gente até fala, nossa, tadinho do Tottenham, faz aquela piada de torcida rival e tal, mas a gente sente a dor que eles estão sentindo. A gente sabe que se a gente tivesse no lugar deles, ia ser um pouco difícil. Mas o fato de o Liverpool ter caído num grupo assim, que em tese tem um certo equilíbrio, isso ajuda um pouco mais. Porque a gente tem o Spartak, tem o Sevilla e tem o Maribor. O Maribor, eu acho que ele é o time assim, a ser analisado com um pouco mais de cuidado. Porque sempre vai ter aquele torcedor que vai dizer: ah, não, mas o Maribor é pra golear, é time que vai ficar em último, isso e aquilo. Mas a gente sabe que isso não significa muito, isso não quer dizer muito. Futebol é jogado e todo mundo vai entrar em campo. A gente vai ter que viajar, a gente vai jogar na casa do adversário. Na casa do adversário eles vão fazer de tudo para vencer, assim como eles vão fazer de tudo para vencer quando eles vierem a Anfield. Mas nesse caso eu acho que dá sim. E eu ia acreditar também, se a gente estivesse no grupo H, eu acreditaria que a gente poderia ficar em primeiro, mesmo sendo difícil. A gente tem condição sim. Mas eu acho que o grupo ele vai ajudar nessa evolução. Ele vai ajudar com que o Liverpool vá enfrentando os adversários, melhorando de acordo com as partidas, assim como foi com o Hoffenheim. Eu acho que o Hoffenheim, entre as equipes dos playoffs, eu acho que o Hoffenheim era a equipe mais bem montada, era o adversário assim, em tese mais difícil, e foi um bom teste para a gente ver que a gente realmente está pronto para jogar uma Champions League novamente. Essa vai ser a 10ª participação do Liverpool e a gente venceu 5. Então, de 10 participações, vencemos 5. Então a gente pode realmente voltar para o lugar de onde a gente não deveria ter saído. E eu acredito que as partidas nesse grupo vão ser um pouco tensas, como toda partida do Liverpool é um pouco tensa, mas que dá para a gente se classificar sim. E ainda digo mais, se a gente não se classificar em primeiro no grupo, eu não acho o fim do mundo algum que a gente se classifique em segundo. Tendo em vista que o atual campeão Real Madrid, com o mesmo Borussia Dortmund no grupo, na temporada passada ficou em segundo. O Borussia Dortmund ficou em primeiro. E o Real Madrid perdeu pontos também. Então é uma coisa que ficar em segundo no grupo não quer dizer nada. Se classificar é importante. Eu acho que o Liverpool tem totais condições. Cássio, o que você pode avaliar desse nosso grupo E, os nossos adversários, o que podemos esperar do Liverpool nessa Champions League? Bom, um ponto que acho que é importante da temporada passada é que o Liverpool aprendeu a jogar os grandes jogos, que era uma dificuldade que ele tinha na época do Brendan Rodgers. Ele até patinava em alguns jogos pequenos, mas perdia muito ponto contra seus concorrentes diretos. Os times com o Klopp, eles têm mais consistência nos jogos grandes, embora ainda perca pontos contra as equipes menores, que na verdade é um problema histórico. O Rafa Benítez perdia vários pontos, assim. Acho que a temporada 2008-2009 a gente pode citar algumas dessas derrotas. Mas, enfim, relembrar o fato de que a gente pega o Sevilla, que foi o nosso algoz na final da UEFA Europa League, infelizmente. E a última vez que o Liverpool enfrentou o Spartak Moscou foi em 2001, com o primeiro jogo em Anfield, uma vitória de 5-0. E o jogo na Rússia, um 3-1 com o hat do Michael Owen. Então, o Liverpool já conhece duas dessas equipes. O Maribor realmente é uma equipe nova, que o Liverpool nunca chegou a enfrentar na UEFA Champions League, nem na verdade em nenhum momento. Mas, para quem quer se classificar nesse grupo que pode ser equilibrado, o Liverpool não pode pensar duas vezes. Tem que obter, no mínimo, a vitória contra o Maribor fora de casa. Acho que, por exemplo, empatar fora contra a Sevilha ou contra a Spartak Moscou, mesmo que perca o outro jogo fora,
e aí se classificar com 13 pontos, garantindo os 9 pontos em casa e a vitória contra o Maribor, acho que o Liverpool se encaminha bem para essa classificação. O ponto mais importante é classificar aí para a próxima fase, manter vivo na UEFA Champions League, até porque talvez alguma transação de mercado agora nesse final de janela pode ser ainda meio complicada devido à questão do tempo, embora essa última semana costuma ser meio maluca, mas a gente também tem que estar vivo na UEFA Champions League para a janela de inverno, para ter uma vitrine de que vai ter oitavas de final, possivelmente quartas, dependendo do cruzamento e as perspectivas da equipe. O que acho que desapontou um pouco é o fato de que o Liverpool vai ter o jogo contra o Spartak Moscou fora, não vai ser o último jogo, que acho que o Klopp torceria muito para que o jogo contra o Spartak fosse o último, porque é uma viagem longa, e aí evitaria, talvez com a equipe já bem classificada, mandar uma equipe mais mista, evitando uma viagem desgastante da equipe titular. Mas isso aí vai ser uma coisa que a gente vai ver mais pra frente durante a temporada. Mas eu acho que o grupo, para quem tinha a possibilidade de pegar o Real Madrid, e o nosso último confronto contra o Real na fase de grupos não foi muito feliz com aquele 3-0 sofrido em Anfield, 1-0 no Bernabéu aí foi graças ao Mignolet, porque senão teria sido uma goleada histórica aquilo lá. Mas eu acho que no mínimo a gente está num grupo em que temos totais condições. Mas todo cuidado é pouco, né? É verdade, todo cuidado é pouco, sempre. Diego, o que você tem a nos falar a respeito do nosso grupo da Champions League? Bom, Maurício, eu gostei muito do grupo que o Liverpool caiu, em vista que nós tínhamos a possibilidade, como foi dito, de cair num grupo com equipes mais tradicionais e mais fortes da Europa. O Liverpool no pote 3, a expectativa criada por muita gente pelo sorteio de um grupo dito da morte. Eu acredito que, em vista disso, o Liverpool acabou caindo num grupo muito acessível. O Sevilla é uma equipe que já está acostumada às competições europeias, vinha brigando bem na Liga Espanhola na última temporada, até pouco depois da metade do campeonato, quando teve uma queda no seu rendimento, mas é uma equipe talvez seja a mais forte do grupo, junto do próprio Liverpool, na minha opinião. E, claro, também tem aquele resquício da final da Liga Europa, que nós fomos derrotados por eles. Então, é uma equipe que a gente tem que ficar de olho, porque vai brigar diretamente por essa vaga. O Spartak Moscou, equipe russa, a viagem longa, cansativa, jogar lá nunca é fácil, clima, torcida, sempre muita pressão. Então acredito que teremos um jogo difícil fora de casa contra eles também, mas acredito que dentro das possibilidades que o grupo oferece, além do Maribor, que é uma equipe menos tradicional, muito pouco conhecida do grande público, eu acredito que nós temos grandes chances de avançar sim para as oitavas de final. Os jogos em casa, claro, serão muito importantes. É sempre fundamental vencer essas partidas, marcar os 3 pontos, especialmente numa competição assim de tiro curto. E jogando fora de casa, foi o que o Cássio disse: tentar buscar uma vitória contra o Maribor, que é o ideal, e um empate ou contra a Sevilha ou contra o Spartak também, para tentar garantir uma vaga com bastante tranquilidade. Eu acredito muito no Liverpool, acho que nós estaremos nas oitavas de final sim, mas por mais que tenhamos caído num grupo, digamos, acessível, é sempre bom ficar de olho para evitar essas surpresas, essas zebras que sempre acontecem na Champions League. O Cleidi Cavalcante, agora eu quero ouvir o senhor a respeito do nosso grupo da Champions. Olha, os amigos aqui da mesa já abrangeram muitas coisas. Talvez eu chova um pouquinho no molhado, mas eu concordo com todos eles, né?
entre um grupo com Real Madrid e Borussia Dortmund, perdão, um grupo entre Borussia Dortmund e Real Madrid, e o outro com Spartak Sevilha, né, qualquer pessoa escolheria a segunda opção, certo? Mas eu já ouvi alguns comentários, assim, quando eu estava acompanhando a fase de grupos, né, a definição do sorteio dos potes, e quando a gente fizemos os anúncios, né, ouvi muita coisa tipo, primeiro lugar é obrigação, né? E eu acho Sempre que isso, né? Por mais que a gente reconheça que nós temos tradição, especialmente nessa competição, a famosa camisa pesada, eu acho que não é bem por aí não, porque você está criando uma certa pressão, se assim a gente pode dizer, desconsiderando outros fatores, como por exemplo o que o Cássio apontou como fosse a viagem até Moscou. O Moscou é um lugarzinho frio até quando é verão, né? E a gente já vai para lá no final de setembro, quando já está em vias de outono, né? Então é um jogo complicado, é uma viagem, né? Uma viagem requer um tempo, requer um certo desgaste e assim, não acho certo a gente apontar o Liverpool como favorito, porque a gente tem o Sevilha, que é um adversário até indigesto, que pode mostrar sim perigo nos seus jogos e tal. Não, é um adversário que a gente merece respeito, apesar de que tem coisas que só o futebol nos traz, né, que é após aquela final da Europa League, nós nos encontramos prestes a enfrentá-los em 2 jogos, um jogo de ida, um jogo de volta, e talvez tenha um toque especial essas 2 partidas. Mas você tem o Sevilha, que é um adversário bom, você tem o Spartak, que tem um adversário bom, e também tem o fator distância, o fator, né? Não é um time para se subestimar, e também o Maribor que entra como fator surpresa, né? Que pouquíssimas pessoas conhecem, né? E até por isso, quando você não tem expectativa, você tem espaço para surpreender. Na verdade, não estou dizendo aqui que a gente tem que ter medo das 3 equipes. Eu acho que a gente tem que entrar sem medo, sim, mas não ter medo é diferente de não ter respeito. Entra com respeito, respeitando as equipes, sabendo que no final de tudo são 11 contra 11 e tentar impor o nosso jogo. Eu acredito que temos condições sim de passar para a próxima fase da Champions League, certo? Não me importa se for em primeiro ou segundo, assim como o Leandro, que o importante é passar, como o exemplo que ele apontou aqui, não preciso repetir, na verdade. E é o seguinte, tanto o Maribor, quanto o Spartak, quanto o Sevilha tem condições de bater de frente sim, certo? Então, vamos entrar com o maior respeito, né? E sabendo que nós temos elenco para disputar, para fazer uma disputa de alto nível. O que a gente tem mostrado agora, o que mostramos contra o Hoffenheim, se a gente for só isolar a competição europeia, a nossa capacidade de ataque, né, a nossa capacidade de definir o jogo através da velocidade, através do bom futebol, né, daquele futebol vistoso, aquele futebol de Champions League com certeza estava sentindo nossa falta e nós voltamos muito bem. Então, estou muito ansioso, com muita vontade de ver o Liverpool de volta nas noites europeias lá no Anfield, né? E também nos jogos de fora. Então, é essa parada. Entra sem medo, mas entra respeitando o adversário, que a gente consegue sim passar para as oitavas de final. Eu acredito, e todos aqui da mesa acreditam também. De fato, todos nós estamos acreditando na classificação. Você está ouvindo agora no fundo a música da UEFA Champions League? Ah, que música maravilhosa, meus amigos. É muito bom ouvir essa toda música. Arrepiada aqui, toda arrepiada. Pois essa música só perde para o Never Walk Alone, na beleza. Com certeza. Boa. Cara, é complicado já começar a botar... o Liverpool tem que ser o primeiro do grupo. Cara, não é bem assim. Champions League é uma competição difícil de se jogar, queira ou não. Apesar de termos aí adversários considerados mais fracos, o Liverpool sabe o que é pegar um grupo considerado fácil e se enrolar.
Enfim, o Spartak Moscou é uma equipe perigosa, não pode ser menosprezada. É a terceira força do grupo e vai ser um adversário que pode incomodar no jogo lá na Rússia. O fato de jogar lá na Rússia e ter a viagem longa é um fator complicado. Mas também tem uma viagem para a Eslovênia que vai ser fudido, com perdão da palavra, mas vai ser fudido jogar contra o Maribor lá. Eles vão fazer pressão, eles vão tentar de tudo quanto é jeito ganhar jogando em casa. E o Maribor vai ser o fiel da balança desse grupo. Quem perder pontos pro Maribor pode se considerar perto de dançar. O Liverpool vai ter no Sevilha um adversário direto. Perder pontos pro Spartak na Rússia acontece. Perder pontos pro Sevilha na Espanha acontece. O que não pode acontecer é perder ponto em casa e perder pontos para o Maribor jogando tanto em casa quanto na Eslovênia. O empate na Eslovênia não é de todo ruim se você ganhar todos os outros. Porque, cara, Champions League tem que ser jogo a jogo e a pontuação vai ser necessária para conseguir classificação. O Sevilha é o adversário mais difícil, em teoria. Depois vem o Spartak e o Maribor. É um grupo onde a gente tem reais condições de classificar com a primeira posição. Nosso desempenho nos últimos jogos vem dando margem para essa interpretação. E eu acredito que essa classificação deve vir. E para mim não importa se for em primeiro ou segundo, porque aconteceu do Real Madrid classificar em segundo e foi campeão. Teve Barcelona e Paris Saint-Germain numa oitava de final. Então não tem como prever. Pode ser que o Liverpool passe em segundo e pegue um time completamente mais fraco em relação a um Real Madrid, a um Barcelona ou uma Juventus. Então é difícil fazer uma previsão. E time que tem que ser campeão, quando quer ser campeão, não pode escolher se vai passar em primeiro ou segundo. O Boca Juniors, quantas vezes foi campeão da Libertadores da América e não fez a menor distinção se passou em primeiro ou segundo. O River Plate foi campeão da América 2015, tendo a pior campanha da fase de grupos. Então não existe isso em mata-mata, porque quem ganha, ganha com sucesso e com méritos, não com a posição que se classifica. Enfim. 2004 e 2005 está exatamente aí. O Liverpool se classificou no último lance com aquele chute do Gerrard, se classificou em segundo, e aí fez o 3-1 em Anfield contra o Bayer Leverkusen, e aí ainda repetiu o 3-1 contra o Bayer Leverkusen lá fora, na Alemanha. E acho que um ponto importante de lembrar em relação ao Sevilha é que pela segunda temporada consecutiva ele está em remontagem. Ele teve a saída do Sampaoli e agora está com o trabalho do novo técnico. E a gente já pega eles logo na primeira rodada. Então é importante a gente fazer, inclusive começar bem, já que o primeiro jogo é em Anfield, derrotando o Sevilha e se impondo de vez no grupo. Eu acho que isso é fundamental, até por uma questão de confiança. E olha, eu queria destacar também que a gente começa no Anfield e termina no Anfield, ou seja, a gente tem um ciclo que nossa casa será muito importante, como foi agora. Nós tivemos 3 jogos seguidos em casa, 2 pela Premier League, 1 pela Champions League, e nós conseguimos impor o nosso jogo, certo? Contra adversários completamente distintos, de estilos diferentes, né? E aí você já tem uma base do que o Liverpool pode mostrar na Champions League. São realmente coisas muito boas que podem vir, né? E mais um fator para a gente continuar acreditando, sim. Mas olha, eu queria perguntar assim, um cidadão que tem experiência de Champions League, experiência em clube de alto nível, né? Professor Luxemburgo, sabe? Professor Luxemburgo, que é um grande entusiasta do futebol, ele que trouxe coisas novas aqui para o futebol brasileiro. Queria saber o que ele acha desse grupo do Liverpool na Champions, sabe? E quais são as nossas probabilidades reais na competição. Alô, pô, fechou! Olha, Cleide Cavalcante, um olhar a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui no meu pub, enfim, dando as minhas caras. Olha, o Sevilha é aquela equipe chatinha. Lá do Real Madrid eu já pegava esse time que era difícil. Time com Kanouté, Luiz Fabiano, Daniel Alves também. Entre outras pessoas lá que jogavam muita bola. Sérgio Ramos já jogava no Sevilha naquela época que eu estava no Real Madrid, se não me falha a memória. O Sevilha sempre foi um time difícil de se enfrentar
E eu, como vanguardista, acho que o trabalho do Jürgen Klopp está de acordo com o estilo de jogo que eu proponho e que eu trouxe aqui pro Brasil, que é o 4-1-4-1. E eu já percebi que o Liverpool, quando está sem a bola, já faz o 4-1-4-1 para fazer aquela pressão em cima dos adversários. E eu acho que o jogo contra o Spartak Moscou vai ser fodido, meus amigos, porque viajar lá pro inferno e naquele frio do cão vai ser uma superação. Bom que vai ser no estádio gabarito, arena de Copa do Mundo. Acho que não vai ser tão problemático quanto se fosse num estádio mais antigo. Então acho que vai ser legal. Tô gostando de ver essa equipe. Vai pegar o Maribor e não vai se complicar não. Vai estraçalhar, vai transformar o Maribor no Arsenal. Então já podemos prever aí o que pode acontecer. Acho que o Liverpool tem boas condições sim de se classificar e de ser campeão dessa Champions League. Mas claro, ser campeão é um detalhe. Lembrando 2004, 2005, mas em geral o Liverpool vai incomodar sim na Champions League. E olho vivo, Liverpool, anota aí, o professor Luxemburgo está falando. Liverpool vai ganhar taças. Pode ser Copa doméstica, pode ser Champions League ou Premier League. Vai ganhar uma taça e olha, vai ser das grandes. Olha aí, professor Luxemburgo. Esse é o cara que explicou o Pochettino pro Zidane, cara. Que é isso, pô? É isso aí. Guardiola só é o que é hoje porque teve o Pô fechou pra jogar na cara dele que não era ninguém. Pessoal, aproveitando aí. O safado é o moleque, né? O safado é o moleque. Aproveitando a deixa sobre. Você é moleque, hein, Oleano? Não, isso eu sou mesmo. E aproveitando aqui que eu sou vacilão, eu vou passar aqui para os nossos ouvintes, já para eles ficarem preparados para as datas dos jogos que serão da Champions League, para eles já ficarem naquela animação. Tal jogo tem jogo pela Premier League, tal dia tem jogo pela Copa, tal dia tem jogo da Champions. A gente vai começar já agora dia 13 de setembro recebendo o Sevilla em Enfield. Aí a gente vai viajar para casa do Spartak para enfrentar eles no dia 26 de setembro. No dia 17 de outubro, a gente vai para casa do Maribor para poder enfrentá-los. No dia 1º de novembro, o Maribor vem a Enfield para que a gente os enfrente. E espero que até esse momento a gente já esteja muito bem encaminhado nessa classificação. Iremos até a Espanha pegar o Sevilla no dia 21 de novembro. E para finalizar a fase de grupos, a gente termina com o Spartak também em Enfield. Aliás, em Enfield, no dia 6 de dezembro. Então, assim, como o Cássio falou, se a gente termina isso, chega em dezembro, a gente termina muito bem encaminhado já para as oitavas, a gente abre um janeiro muito bom para poder repor algumas peças. Porque a gente sabe, a gente não está agorando aqui, a gente sabe e a gente tem certeza. Daqui para dezembro vai ter alguém que vai estar lesionado, vai perder 1-2 meses. Sempre acontece. E isso não é faz parte, né? Faz parte. Isso não é uma coisa tipo acontece só com o Liverpool. Não, acontece com muita gente. O Liverpool historicamente tem um apanhado de jogadores que perdem alguns meses por lesão. Mas isso acontece com todo mundo. O Arsenal, até um tempo atrás, era a piada mundial. Todo mundo que o Arsenal tinha estava lesionado. O Rosick, por exemplo, no Arsenal, que passou anos lesionado. Então, a gente tem um histórico de lesão e a gente tem que estar preparado para isso. Acho que a gente já está tendo um elenco bom. As nossas lesões, elas costumam ser muito no meio campo. Os nossos jogadores de meio campo costumam se lesionar bastante. Mas eu acho que é o local de pegada, né? O local que os jogadores entram na bola mesmo para tentar roubar a bola. E é normal a gente ter uma lesão, principalmente no estilo de jogo do Klopp, que é um estilo mais pegado, um estilo que exige mais do jogador. Pois é. Olha, galera, mais alguma consideração a respeito da Champions League? Cássio, Diego? Não, da minha parte, só tô esperando mesmo reviver aquele clima de noites europeias em Enfield, a torcida voltando a ter o clube disputando a principal competição europeia, aquela animação toda. Eu acho que é o que mais tá me animando, tá me deixando com a expectativa de ver novamente o Liverpool jogando uma Champions League. É isso.
assistir os jogos no meio de semana, com a torcida empurrando, comparecendo, e eu acho que vai ser um fator importantíssimo também para empurrar o Liverpool nessa primeira fase. Eu só ia ficar triste se eu tivesse pego o Karabag, por exemplo, fazer aquela viagem longa pra caramba. A gente já tá falando do Spartak, que ainda ponte Londres-Moscou, tranquilo. Agora, ir viajar pra pegar o Karabag ia ser complicado. E é uma viagem muito mais desgastante, são vários fusos horários, são 5 ou 6, se eu não estiver enganado. Então, acho que para pegar o Maribor, que talvez seja um time até um pouco mais qualificado, mas considerando esse fator viagem que Chelsea e Atlético de Madrid vão sofrer bastante, acho que no final das contas o nosso grupo ficou bom. Sim, muito um bom grupo mesmo. Karabag esse que vai estar na final com o Liverpool, né? Poderoso Karabag. É um time maravilhoso! Maravilhoso! Ainda bem que para fazer a final não tem que viajar até lá, porque aí eles iam ter a vantagem enorme. A viagem é até Kiev, né? Não é muito... Pelo menos é fim de temporada. Pelo menos é meiota do caminho ali, né? Meio do caminho para Azerbaijão. Pelas barbas do profeta! Você está ouvindo Melwood Pub. Galerinha, agora é hora de passar a falar de Academy aqui no Melwood Pub. E quem sabe muito desse tema é o nosso amigo Sérgio Gustavo. Ele é o nosso curador da base aqui nos programas do Melwood Pub, sempre trazendo alguns destaques. E agora você vai ouvir com o Sérgio um pouco mais das informações sobre a Academy do Liverpool. Olá, meus amigos, ouvintes e queridos amigos do Melwood Pub. Um prazer para mim estar participando de mais um programa com vocês. E dessa vez para inaugurar minha participação periódica aqui para falar de um assunto que eu gosto demais, né? Nosso querido Academy, nossas categorias de base que tem nos revelado tantos atletas aí que nos enchem os olhos e muitos mais que estão por vir com certeza. Para começar, eu vou falar do Sub-18, né, treinado pelo nosso ídolo Steve Gerrard, que ainda não perdeu uma partida oficial como técnico. Nós estamos na Premier League Sub-18 com 3 partidas disputadas, 2 empates e 1 vitória. Estamos em segundo lugar, atrás do Manchester City, que tem 6 pontos. Nós temos 5, né? E falar um pouco desse início de temporada, o Gerrard está implantando, né, um novo método. Ele trouxe atletas de fora, alguns atletas muito interessantes, como o meio-campista norueguês Edvard Tagseth, que já tomou conta da posição e vem sendo um dos destaques desse início de temporada até aqui. Nós disputamos 3 partidas, como eu falei, o empate com o Derby County na estreia, por 1-1. Quem marcou o gol foi o meio-campista Liam Coyle. Também ganhamos a segunda partida do Blackburn Rovers, por 3-2, e nessa partida quem se destacou foi já o Tagseth, também já marcou seu primeiro gol pelo clube, e também o atacante Glenn McCauley, que para mim é o próximo aí a, quem sabe, romper a barreira do Academy e ser relacionado para algum jogo do time principal, desse Sub-18, o atacante irlandês Glenn McCauley. Ele já marcou muitos gols na última temporada, foi o artilheiro do time do Sub-18 na última temporada, e já começa essa temporada também mantendo a pegada de artilheiro, né? Ele marcou esse gol contra o Blackburn Rovers e os 2 gols no empate do jogo de hoje contra o Newcastle, foram 2 gols dele. Então, destacando aí já essa contratação do Gerrard dando certo, né? Esse meio-campista norueguês, e o nosso atacante que tem sido o homem-gol do time, o Glenn McCauley. Além disso, o que eu quero dizer também sobre o Sub-18 é que eu acho que uma coisa muito positiva que tem acontecido graças à nomeação do Steve Gerrard como técnico é que agora nós estamos tendo muito mais visibilidade e facilidade de informações com relação ao Sub-18. Até vídeos no YouTube, compilações de melhores momentos de partida, de melhores momentos de jogadores. E isso é algo que até 1 ano, 2 anos atrás era algo impensável e se tornou possível graças à visibilidade que o nome do Steve Gerrard traz para essa categoria, né?
Então vamos esperar que daqui para frente possamos ter tantas informações sobre nosso Sub-18 quanto temos sobre o Sub-23. E que a carreira do Gerrard se mostre vitoriosa, como tem dado bons sinais nesse início de campanha até aqui, né? Passando agora para o nosso Sub-23, eu quero dizer que o nosso técnico Neil Critchley, que assumiu a lacuna aí deixada pelo Michael Beale, ele tem dado seguimento à boa fase do time, à estrutura tática do time, de forma que a gente nem sentiu que houve uma mudança de direção. Ele incorporou as táticas do Michael Beale de forma perfeita e tem um link muito interessante entre o Sub-23 e o time principal, o que é algo muito bonito de ver. Nosso time do Sub-23 está invicto e não apenas invicto, com 100% de aproveitamento até aqui na Premier League 2. Somos os líderes isolados e hoje ganhamos do nosso rival direto pela liderança até então, que era o Arsenal. E ganhamos na casa do Arsenal. Então nós estamos com 3 partidas, 3 vitórias, só um gol tomado até aqui, líderes isolados, né? E um futebol de encher os olhos. Realmente o Sub-23 tem sido uma grande fonte de alegria para quem gosta de acompanhar esse tipo de jogos, né, de categorias de base. Ganhamos na estreia do Swansea por 2-0, com gols do nosso Danny Ings, que estava se recuperando fisicamente jogando pelo Sub-23, e do Ian Danda, que é um dos jogadores mais promissores desse time. Um ponta, atacante ponta, de ascendência indiana, muito veloz, com uma visão de jogo muito boa. Ele se movimenta bastante, puxa a marcação, é um dos destaques desse time, sem dúvida nenhuma. E na segunda partida nós ganhamos de 3-0 do Sunderland, com 2 gols do meio-campista Matt Virtu, que é o jogador que eu quero falar, porque ele é um jogador que fica um pouco abaixo do radar, ele não tem tanta visibilidade assim, não é um jogador que, se você coloca na lista aí de jogadores mais promissores do Sub-23, talvez ele não apareça na lista de muita gente, porque não é um jogador que faz tantos gols, que chama tanta atenção em uma partida, mas é um dos meus jogadores preferidos, sem dúvida nenhuma, e é um jogador que eu acho que tem muita chance de se integrar ao elenco principal, porque ele joga com muita maturidade. Ele joga ali no GMC, meia central, ele tem um poder de desarme muito bom, tem um passe em profundidade muito bom também, ele já tem 2 gols e 1 assistência nesses 3 jogos, e é um jogador que já demonstra estar preparado para voos maiores. Ele parece já estar com a mentalidade, com a experiência e maturidade acima da categoria já. Eu acho que ele é um dos preferidos para, quem sabe, já ter oportunidades ainda nessa temporada de ser relacionado para algumas partidas. Então ganhamos de 3-0 do Sunderland com 2 gols dele e um gol do Ryan Brewster, que foi promovido do Sub-18 para o principal e também já é titular absoluto do time. E hoje ganhamos de virada do Arsenal por 2-1, com um gol já nos acréscimos. Foi o primeiro do Ryan Brewster também e o segundo do Sam Hart, que é lateral esquerdo. Já esteve emprestado aí na temporada passada para o Port Vale e voltou. E hoje marcou o gol da vitória aí já nos acréscimos, o que nos deu 100% de aproveitamento até aqui. Então, para finalizar minha participação, é só dizer que categorias de base têm sido sinônimo de alegria até aqui. Esperamos que continuemos essa temporada também tendo muitos motivos para sorrir. E, mais importante de tudo, preparando jogadores adequadamente para terem chances no principal, como nossos queridos Arnold, Woodburn, Ryan Kent, Ed Aria já tem tido, né? Esperar que essa tônica continue daqui para frente. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima. Siga-nos no Twitter, @melwoodpub. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/melwoodpub. Curta, compartilhe, comente, seja o nosso colaborador. Depois de falar da base, depois de vermos as feras que vem aí pela frente, olho vivo nessa turma. Agora com Steven Gerrard no Sub-18, podemos ter um bom futuro pela frente. E vamos falar de Fantasy com o nosso querido amigo Caio Marcos. Chega mais! Tudo bom, pessoal? Vamos aos destaques da Liga de Fantasy do Melwood Pub, atualizado com a terceira rodada da Premier League. Bem, mais uma vez dar os destaques, os 3 primeiros times ranqueados na nossa liga.
Nosso líder é o Guilherme Tourinho, com 138 pontos, o Tourinho Esporte Clube, que tem a mesma pontuação do Despacito FC, que é o time do nosso querido Erlerson Cruz. Eu não sei quais são os critérios de desempate, mas os dois com 138 pontos são os líderes da competição. Em terceiro, o Jokic Haig, com 136, é o time do nosso amigo Gabriel Blanc. E gostaria de destacar também o Celso, né, com o Corinthians Pool, é o 7º colocado, o Celso, dono do NFD Brasil e também participante aqui do podcast. O Maurício e o Leandro, que estão ali em 13º e 14º. Cledi também subiu na tabela. Acho que o meu time vai ficar no modo descubra, né, para vocês. Estou ali na zona de rebaixamento praticamente. E é destaque negativo da rodada. Até pontuei bem pro que eu vinha pontuando, né, mas ainda não consegui sair daquela zona da confusão ali. Queria aproveitar a passagem para deixar também o nosso convite para que você venha participar da nossa liga. Tem lá no nosso blog um post completo sobre Fantasy, onde a gente fala das pontuações, das regras básicas, e tem também o nosso código, sensacional código 923263-225097, que com esse código você participa da nossa liga. Já são 28 membros, 28 times que disputam o Fantasy dessa temporada da nossa liga. Também deixar registrado uma página que eu conheci na semana passada. Conversei com o Maurício e queria indicar essa página para todos vocês ouvintes, para quem gosta de conteúdo sobre o Liverpool, que é o Liverpool Vintage. No Twitter é o @LFCVintage1892. Uma página sensacional com conteúdo meio retrô, com aquele conteúdo mais antigo sobre o Liverpool. Um material bem bacana que eles têm, que eles postam ali diariamente. Até conversei com os administradores, passei DM para eles, foram super gente boa. E é uma página bem interessante para quem tem Twitter, @LFCVintage1892. Vale a pena conferir. Então eu me despeço aqui. Agradeço pela oportunidade de mais uma vez participar do programa. E tchau, tchau. Tá aí, galera! Brincadeira, bicho! Ô, louco meu! É o Melwood Pub. Depois de falarmos do Fantasy da Premier League, se você ainda não entrou no nosso Fantasy, fique ligado. Nosso Twitter lá também já tem o código, você pode procurar no nosso @melwoodpub lá no Twitter. Tem então o nosso código de acesso ao Fantasy, grupo do Fantasy, né? Nossa liga no Fantasy da Premier League. E agora é hora de despedida do Melwood Pub. Eu quero agradecer imensamente a presença de nossos convidados aqui, Diego, Alcácio. Queria realmente agradecer a presença de vocês aqui. Bom, muito obrigado. Cássio, por favor, se despeça aí com tranquilidade para o nosso público. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer bastante aí a participação, de poder participar. A minha participação anteriormente foi em off, assim, devido à gravação da minha experiência como torcedor de Liverpool. Uma experiência sofrida, que a gente sofre bastante, mas enfim. Acho que a expectativa tem sido positiva. Eu estava um pouco receoso, até meio cabisbaixo com toda essa questão da janela, da falta de negociações, de que a gente não sabia muito bem qual que era a perspectiva da equipe. A pré-temporada estava excelente, mas aí aquele início de temporada até meio melancólico com aquele 3-3 do Watford, mas eu acho que agora a gente está tendo um pouco mais de animação, assim, e o que é extremamente importante. Ainda tenho alguns receios, especialmente quanto a essa questão do elenco, de que eu acho que ainda o time precisa de reforços e vamos ficar bem atento para o que vai acontecer nessa semana, mas a minha perspectiva em relação à equipe, ela subiu, e subiu consideravelmente, até porque o time teve uma atuação bem convincente contra o Hoffenheim, ainda que com os problemas defensivos, e
a excelente atuação do jogo contra o Arsenal, que foi algo que o time precisava. Mas vamos ficar atentos aí para a próxima. E, é claro, estou aberto para os próximos convites. Eu que agradeço a tua participação aqui no Melwood Pub, é uma honra te receber aqui. Diego, foi um prazer enorme ter te recebido aqui no Melwood Pub, parça aí do Twitter, tá sempre na audiência. Bom, se despeça do nosso público, Diego. Então, Maurício, queria agradecer a todos vocês pela recepção que eu tive, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com os amigos sobre um assunto que pra gente é tão prazeroso falar, que é o Liverpool. E também queria dizer que nesse final de programa que também estou muito animado com a temporada que a gente vislumbra para o nosso clube. A gente teve alguns probleminhas no início de temporada, depois da empolgação da pré-temporada, de jogos contra o Bayern, contra o Atlético Bilbao, até mesmo contra o Atlético de Madrid, que são equipes proeminentes dentro da Europa. Mas a gente vê que o time vem evoluindo, vem mostrando um futebol prazeroso de se assistir, de acompanhar, e a gente vai continuar aí na torcida, torcendo para que o time sempre continue com essa evolução, para que as vitórias venham, dentro da própria Premier League quanto na Champions League, que são os dois principais objetivos, acredito. E é isso aí. Queria agradecer novamente o convite. A gente se embanando um pouquinho, fica nervoso, mas é sempre bom estar aí conversando com vocês, interagindo. Um podcast tão bom quanto é o Melwood Pub. Se a gente puder contribuir com alguma coisa, é sempre muito legal. Claro. Ô Diego, como é que o pessoal pode te seguir no Twitter? Então, eu estou no Twitter, é só seguir @lá _Maulana58. E quem quiser seguir, fique livre, fique à vontade, pra gente poder conversar um pouquinho mais sobre o Liverpool, sobre futebol em geral também, que é uma das minhas paixões. E é isso aí. Bom, agora vamos nos despedir dos nossos parceiros aqui da mesa de sempre. Primeiro, Leandro Martins, seu tchau. Bem, Maurício, muito obrigado novamente. É sempre ótimo estar com o meu pub. É sempre muito bom conversar com todos vocês. E como todos deixaram aqui os seus ânimos alegres, eu também trago aqui o meu. Eu estou louco para ouvir o hino da Champions e ao fundo aqui o Never Walk Alone cantado pela torcida e já estou todo arrepiado. Eu sou o Leandro Martins, sou do Liverpool Supporters Brasil, @LeandroWikipedia, @LFCS Brasil em todas as redes sociais. E qualquer coisa, se quiser conversar, quiser bater um papo, quiser interagir com outras pessoas que também amam o Liverpool, é só me dar um toque, eu dou um toque para qualquer um de nós aqui, e você será muito bem recebido. E é isso aí, galera, vocês nunca caminharão sozinhos. Cledi Cavalcante, seu tchau. Sempre uma satisfação imensa poder estar aqui, poder fazer parte desse barco. Eu sou Cledi Cavalcante, você pode me encontrar no Twitter, @Cledi Cavalcante, Cledi é CLEDY, tem que soletrar porque essa é a vida. Mas me siga lá, a gente fala muito sobre futebol, a gente fala sobre Liverpool, fala sobre marketing também, que eu adoro. Então a gente pode tirar esse papo e eu compartilho dessa corrente positiva dos meus amigos aqui da mesa. Acredito muito no Liverpool, eu sei que esse time é muito bom. E é muito bom torcer pro Liverpool, não subestime esse time. Olha pra cá que tem coisa muito boa, muita coisa boa tá por vir. E me segue que você não se perde. Galerinha, muito obrigado pela sua audiência. Estamos muito, mas muito satisfeitos com a interação. E, cara, é hora de agradecer a imensa interatividade que nós estamos recebendo pelo Twitter. O jogo de hoje, no dia que estamos gravando, 27 de agosto, foi o dia do 4-0 sobre o Arsenal, foi simplesmente uma loucura. Meu celular não parou de apitar de notificações do Melwood Pub dentro do Twitter na hora do jogo. Quero agradecer a todos que interagiram conosco durante a partida. E, claro, agradecer a todos que já nos acompanham durante as semanas, falando de assuntos mais amenos. E quem vai
trazer as redes sociais aí do Melwood Pub, como me seguir, Maurício Simões, Milton Neves. Por favor, faça o nosso jabá. Ah, eu adoro o jabá, Maurício. Por favor, sigam @Melwood Pub no Twitter, facebook.com/Melwood Pub, youtube.com/Maurício Cola MP. Também siga lá, @Maurício Cola no Twitter. Também siga os nossos queridos amigos que aqui estão na mesa. O Melwood Pub é o melhor podcast do Liverpool neste mundo, porque falou em podcast, falou em Melwood Pub. Obrigado, Milton. E uma mensagem que eu acho que o Cledi Cavalcante e o Leandro Martins vão adorar. Vamos fazer a força na hashtag FSGIN. Vamos fazer essa força aí. Todo mundo junto. Com certeza, não. Eu amo na cabeça aí é nóis. Bom, é apenas um pedido expresso aí do nosso querido amigo Leandro Martins e o Cledi Cavalcante, que também já manifestou o seu amor ao Fenway Sports Group pelo Twitter, que eu já vi. Olha aí, e vou fazer um jabazinho rápido aqui, né? Sigam as redes sociais oficiais do clube no país, né? @LFC Brasil no Twitter, facebook.com/BrasilLFC e no Instagram também, @LFC Brasil. É o clube no seu idioma, a gente caminhando junto em português também. É isso aí. Top! Melhor que isso é só se o clube pegasse você no colo e colocasse no campo. E aproveite e vá lá no nosso blog, melwoodpub.blogspot.com.br, e lá nós temos diversos conteúdos. Temos lá Memorial LFC, que é produzido pelo Caio Marcos, muito bom conteúdo lá, entre outros tipos de textos e outros tipos de informações sobre o podcast. Você pode acompanhar lá como você pode ouvir este programa. Em breve estará no nosso blog todas as plataformas onde nós estamos inseridos. Eu queria agradecer imensamente a audiência de todos. Aquele abraço e tchau! Praticamente tchau e praticamente até a próxima.